É óbvio que, depois de um déficit social, fruto de uma pandemia, de má gestão e tudo mais, é muito complicado em falarmos que a rotação, a velocidade da esteira dos controles de gastos será o mesmo da esteira da receita. Este é um ano, que é o primeiro ano que nem se fechou, que foi um ano muito difícil, né, que, repito, não vou entrar aqui nos detalhes, nós estamos repondo políticas públicas que foram abandonadas ao longo dos últimos anos. Eu sempre fico numa que, para mim, é muito cara, para mim não existe política social maior do que essa, não devo falar do salário mínimo e nem da Bolsa Família. Para mim, não tem nada mais perene e importante de que um teto para uma família cheia de filhos que tem que escolher no final do mês se ele vai pagar aluguel, se vai colocar comida na mesa, ou se vai pagar lá a dívidazinha que fez em algum estabelecimento ou mesmo no banco. Daí a importância do desenrola, mas eu estou falando basicamente do projeto Minha Casa Minha Vida, que ficou 4 anos sem se construir uma casa no faixa 1. Então, diante de todos esses cenários, o que eu quero dizer é que, embora estamos sim muito preocupados com o controle e corte de gastos públicos, para nós, nesse momento, neste ano de 2023, o que importa é a qualidade dos gastos. E este orçamento vem já fazendo a primeira revisão de gastos públicos. Por quê? Porque, embora a relação de despesas versus PIB permanece a mesma ao longo desses anos, a própria determinação constitucional nos impôs, no manejo desse orçamento, que maior parte das despesas sejam direcionadas para aquilo que a população pediu como prioridade absoluta no PPA, feito que foi o PPA mais participativo da história, saúde pública. Só para terem ideia, o espaço fiscal do arcabouço, senador Randolph, de 129 bi, a maior parte desse espaço fiscal foi absolvido pela agora nova percentual que volta a vigorar da Constituição de se colocar 15% da receita corrente líquida para a saúde. Então, vamos entender que gastos são esses. De forma bem objetiva, nos sobrou 55 bilhões de despesas discricionárias. Se nós colocarmos dentro desse cenário todos os... E aí entra... eu vou colocar... Vamos lá. É que eu acabei ampliando. Então, eu vou deixar fechar a sua fala depois. O arcabouço fiscal, do jeito que veio do Congresso Nacional e que foi sancionado ontem pelo presidente Lula, ele abre um espaço fiscal de 128 bilhões de reais. Tá? Dentro de 128 bilhões, eu acho que eu coloquei essa planilha ontem lá. Nós temos despesas com previdências, despesas obrigatórias, despesas que não são obrigatórias, mas que são com fluxo. E quando nós vamos estressar esses números, colocamos as emendas ali, tudo bonitinho. No frigir dos ovos, sobra basicamente despesas discricionárias 9 bi. Com fluxo, nós temos algo em torno de 55. O que eu quero dizer em relação, só para fechar o dela, depois a gente pode voltar numa pergunta que você possa fazer, em relação à questão da esteira, é que embora a esteira da despesa esteja mais lenta que a esteira da receita em velocidade, o ministro Haddad está precisando colocar na rotação, na velocidade 120 km por hora, e nós estamos aqui a 60 km por hora, é que neste ano de 2023 nós estamos muito mais preocupados no rearranjo orçamentário de garantir, já que temos que gastar e investir, que esse investimento vá para aquilo que efetivamente seja necessário. Saúde, educação, construção de casas populares e investimentos necessários. Isso tudo para dizer o seguinte, eu não posso adiantar, estou com relação aqui, mas quando a gente olha o lado das despesas discricionárias, praticamente os ministérios estão ficando exatamente com o orçamento de 2023. Eles quase não acresceram. Quem ganhou em discricionária? E ganhou muito. Quase 150%. Quase 140%. Saúde. Quem ganhou? Uma parte bem menor, mas ganhou, pelo percentual da receita corrente líquida. Educação. E nós ainda tivemos ali o bom senso na GEL de pegarmos uma parte muito pequenininha, que não sei se chegou a 400 milhões de reais, né, para poder dividir um pouquinho para quem não tinha nada. Então, alguns ministérios, como o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Originários, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Cultura, os ministérios menores tiveram um plus significativo, por quê? Né? 50% em cima de nada é quase nada. Então, eles tiveram ali um ganho. Mas, fora isso, vocês vão ver pelo orçamento que, praticamente, em função do arcabouço e dessas regras orçamentárias que hoje estão engessadas por N fatores, a maioria desses muito ditos gastos públicos foram para aquilo que a população mais quer e precisa. Saúde, educação e a parte de investimentos, que é a parte relacionada especialmente ao investimento no programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que vai ser bom para as empresas. Uma empresa poder transacionar, limpar seu balanço,
é uma coisa que muita gente vai aderir. Ninguém é obrigado a fazer transação com a Receita Federal nem com a PGFN. Se ele não quiser se descapitalizar e se financiar com o dinheiro da Receita, como às vezes acontece, ele vai poder. Eu penso que não vai ser vantajoso para ele fazer isso. Vai ser muito mais vantajoso ele fazer a transação e se financiar da maneira adequada, não com o imposto que ele deveria ter pago, e se financiar com a queda do juro no sistema financeiro. É estranha a ideia de que não pagando imposto devido é bom para uma empresa estruturar o seu plano de investimento. E eu acho que tanto o CARF quanto a nova transação, tanto da PGFN... Olha, a PGFN bateu recorde de transação esse ano, com toda a insegurança em torno do CARF, porque nós restabelecemos um padrão de diálogo com o contribuinte, justamente para que ele possa resolver seu passivo. Agora, eu conheço empresas que distribuíram centenas de bilhões de reais de dividendo o ano passado, com um passivo tributário que poderia ter sido pelo menos parcialmente pago. A partir do momento que a empresa tem uma vantagem, eu não posso citar nomes, mas a partir do momento que a empresa tem uma vantagem tributária na negociação, na transação, você está dando a ela a possibilidade de deixar o seu balanço em ordem, né? Até porque não precisa pagar, ela não precisa pagar à vista. Eu posso ter uma carteira de transação, eu posso securitizar essa carteira, né? Se eu precisar antecipar recebíveis. O fato é que eu tenho que ter mecanismos modernos de gestão da dívida ativa, porque tudo isso é dívida ativa ou pré-dívida ativa, né? Quando ela ainda não está inscrita, né? Mas você tem aí alguma coisa em torno de 5 trilhões de reais que precisam de uma gestão diferente. Se o Congresso Nacional está dando para nós a possibilidade de fazer a transação de forma pública, moderna, seguindo parâmetros objetivos, levando em consideração a capacidade contributiva, qual é o problema? Eu não vejo razão. No caso dos fundos, você vai pagar por estoque, por adesão. Eu acho que, se eu fosse gestor de fundos, eu recomendaria adesão para o detentor das cotas do fundo. Agora, aquilo que se paga de rendimentos, aquilo que se paga de imposto pelo rendimento do exercício, isso não vai de maneira nenhuma ser prejudicado porque uma pessoa está pagando imposto. A mesma coisa que eu dissesse, poxa, você paga imposto de renda, né? Mas por que você não para de pagar imposto de renda e consome o imposto de renda que você deveria ter pago? Não seria melhor para a economia você sonegar o imposto de renda e pagar e comprar coisas no mercado? Isso não vai fomentar a economia? Não faz muito sentido, porque tanto na questão do fundo fechado, quanto na questão do offshore, quanto na questão das transações, do próprio CARF, quem é a pessoa que, se perder no empate, vai deixar de pagar o principal, sendo que a lei estabelece que juro e multa está afastada? Você vai dizer que isso é ruim para o contribuinte? Bom, se é ruim para o contribuinte, por que a OAB e a Brasca estavam na mesa de negociação e fizeram esse acordo? Então, eu penso que é uma visão que não corresponde à intenção do que foi remetido para o Congresso Nacional. Não é essa a intenção. A intenção é quase um desenrola, o que nós estamos falando, fazendo para o grande devedor. É quase um desenrola o que a lei do CARF está propondo. Agora, se ele não quer desenrolar a vida dele com a Receita, ele vai seguir o rumo dele. Se ele tem certeza de que ele está certo na causa dele, ele vai seguir para o judiciário e vai se defender no judiciário como costuma fazer. Então, mas vai ser benéfico. É um desenrola para o devedor. Se ele está seguro da tese dele, ele vai seguir até os tribunais superiores para se defender.
Se ele está inseguro, ele vai ter um grande estímulo a quitar o seu débito tributário. E isso vai melhorar a condição de crédito dele. O que a gente não pode mais admitir é a pessoa se financiar olhando para o planejamento tributário. Ele fala, bom, eu não vou pagar, eu fico 20 anos com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do cidadão, que devia ir para a saúde, para a educação, para o salário mínimo, eu vou me financiar fazendo planejamento tributário. É isso que a gente está tentando resolver. 50% do PIB em dívida em processo administrativo e judicial. Isso, obviamente, teve grande responsabilidade do fim do voto de qualidade, que acabou acarretando esse represamento das decisões. Mas nós estamos liberando agora esse processo. Eu garanto para você o seguinte, a maioria dos contribuintes que puderem vão se desenrolar junto à Receita. Vão sentar com a PGFN e com a Receita Federal e vão quitar os seus débitos. E vão se financiar no mercado de capitais para promover os investimentos se for necessário. Que é a maneira correta de fazer. Não é se financiar no Tesouro Nacional. Se financia no mercado de capitais, que é robusto no Brasil, que é a maneira correta de planejar os seus investimentos. Pessoal... do veto, boa pergunta. Esse veto, é porque na LDO tem um dispositivo que já vem desde 2023, que permite um encontro de contas de precatório. E a gente não queria tirar da LDO isso, porque isso dá uma flexibilidade para quando você tem um encontro de contas para fazer. Não tem nenhuma outra intenção que não seja essa, de continuar permitindo um encontro de contas quando você está nos dois polos de uma relação de crédito e débito. Você faz um encontro de contas. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Campo de Marte. No caso do Campo de Marte foi feito. A União foi condenada a pagar uma indenização pelo Campo de Marte e fez um encontro de contas com a dívida de São Paulo, da cidade de São Paulo, perante a União. Isso não entrou no cômputo do teto de gasto. Então, é em função exclusivamente, tanto é que não foi uma decisão política, veio da área técnica o pedido para que a gente não engessasse esse mecanismo que pode ser útil em determinadas circunstâncias. Não foi uma deliberação política, não foi a ministra Tebet ou eu, ou o ministro Rui. Isso veio da área técnica e falou, olha, isso aqui vai dificultar algumas transações que acontecem, e aí, como é um assunto de LDO, a gente julgou por bem manter na LDO. Né? É isso. Pessoal, obrigada. Não tem nenhuma outra intenção. Só se me